Que a Terra estava harmonizada para a existência da vida não é surpresa para os cientistas da criação. A Bíblia declarou esse fato milhares de anos atrás. Em Isaías lemos: "Pois assim diz o Senhor que criou o céu, que foi Deus que deu forma à terra e a fez, que a estabeleceu, que não a criou em vão, que a formou para ser habitada." O físico e prêmio Nobel Arno Penzias declarou em 1992: "A astronomia nos leva a um único evento, um universo que foi criado do nada, com o delicadíssimo equilíbrio necessário para oferecer as exatas condições requeridas para permitir a vida, e com um plano realçado, alguém poderia dizer, plano sobrenatural." O astrônomo George Greenstein declarou em seu livro O Universo Simbiótico: "Ao pesquisar todas as evidências, persiste o pensamento de que algum agente sobrenatural deve estar envolvido. Seria possível que subitamente, sem a menor intenção, tenhamos descoberto uma prova científica da existência de um ser supremo? Teria sido Deus quem se adiantou e tão providencialmente criou o cosmo para nosso benefício? Quanto mais estudamos o cosmo, mais as palavras dos salmos soam verdadeiras. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra. Não há fala e não há palavras onde não há o som de suas vozes." Para mim, acreditar que toda a nossa vida e planetas vieram de um Big Bang, eu não acredito. Eu creio que tem um poder muito maior lá fora. Não, eu não acredito que o universo tem algum criador por trás de tudo isso. Eu acredito que o universo começou com o Big Bang. Eu acredito que a Terra foi projetada para a vida porque tudo que vemos à nossa volta, tudo que precisamos para viver, tudo que necessitamos para sobreviver e ser feliz está em torno de nós. Não precisamos de nada. Todo o nosso alimento, o nosso ar, tudo que nos faz felizes para a nossa sobrevivência está aqui. Por isso, tem que haver alguém que originou tudo isso. Não pode ter acontecido por acaso, não é? As evidências revelam claramente que Deus criou o universo e o sistema solar e, especificamente, destinou a Terra para a vida. Todavia, muitos preferem confiar e acreditar no Big Bang do que confiar e acreditar no Deus da Bíblia. A seguir, examinaremos a possibilidade de a vida surgir de substâncias químicas espontaneamente. Primordial. Terra. Evolução A evolução química na Terra produziu vida? De acordo com o pensamento evolucionário, toda a vida, bactéria, peixes, plantas, animais e homem, originou-se de compostos químicos. Essa teoria de que a vida surgiu de substâncias químicas não vivas é chamada de geração espontânea. Uma das leis fundamentais da biologia é a lei da biogênese, que a vida surge apenas da vida pré-existente. E, naturalmente, para um criacionista, isso certamente não é surpresa. A vida de Deus foi criada para multiplicar-se da sua própria espécie. Isso faz sentido para um criacionista. Mas para um evolucionista, houve um tempo no passado quando não havia vida alguma. E assim as substâncias químicas de alguma forma se juntaram e produziram coisas vivas. Isso é geralmente chamado de geração espontânea e tem havido alguns sérios problemas na tentativa de fazer um grupo de substâncias químicas criar vida. Alguns anos atrás, Stanley Miller conduziu um famoso experimento. Ele juntou materiais simples, um pouco de gás metano, amônia, vapor de água, atingindo-os com uma fagulha elétrica para simular um relâmpago na atmosfera da Terra milenar. E em apenas algumas semanas tinha aminoácidos, os blocos construtores da proteína. E foi alardeado quase como a criação de vida em um tubo de ensaio, e aquilo era o que usava quando lecionava a evolução. Mas dei uma olhada no restante das evidências. E havia 3 problemas com aquele experimento brilhante. 1, ele tinha o material inicial errado. 2, usou as condições erradas. E 3, os resultados foram errados. Fora isso, foi um experimento brilhante.
O experimento de Miller simulou uma atmosfera de metano e amônia, gases que não poderiam ter estado presentes em grandes quantidades porque a amônia se decomporia com a luz ultravioleta e o metano seria encontrado nos milenares sedimentos de argila. Mas não é assim. Miller também excluiu o oxigênio porque sabia que o oxigênio destruiria as mesmas moléculas que ele estava tentando produzir. Mas, cavando fundo, encontramos rochas oxidadas, sugerindo uma atmosfera rica em oxigênio. A Terra não tinha uma atmosfera reduzida. Digamos, uma atmosfera de metano, amônia e hidrogênio, que fora sugerida em um experimento de Stanley Miller. Nunca houve uma atmosfera assim. A geologia é bem clara. Há boas evidências de que a Terra sempre teve oxigênio em sua atmosfera. E isso impossibilitaria totalmente qualquer origem evolucionária de vida. Miller também usou as condições erradas. Ele usou uma fagulha elétrica para combinar as moléculas de gás. O problema é que a mesma fagulha que junta os aminoácidos também os separa e os destrói muito melhor que os cria. O problema era que as substâncias químicas colocadas juntas no frasco também seriam separadas pela mesma fagulha que as juntara. Miller sabia disso como bioquímico, e assim ele rodeou os gases, prendeu as moléculas que queria usando um conhecido experimento bioquímico. Mas isso era trapaça, porque você deveria dizer, foi assim que a vida surgiu antes que houvesse qualquer plano inteligente destinado a preservar essas moléculas das forças destruidoras, as condições erradas. Então, ele conseguiu os resultados errados. O principal produto do experimento de Miller era alcatrão, inconveniente para reações orgânicas. Quantidades de traços de vários aminoácidos que formam as proteínas em coisas vivas também foram produzidas. O problema é que o experimento de Miller produziu tanto aminoácidos canhotos quanto aminoácidos manidestros. Somente aminoácidos canhotos originam as proteínas da vida e somente uma molécula destra impede a sua produção. O que Miller realmente produziu foi uma poção venenosa que destruiria qualquer esperança para a evolução química da vida. Você pode dizer, bem, se o que acabei de dizer é verdade, como ficam os evolucionistas que acreditam nisso? Pois é muito interessante, os evolucionistas concordam comigo. Uma ocasião em que assisti a um debate na Universidade Estadual de San Diego, eu estava na plateia e dois amigos meus, Dr. Henry Morris e Dr. Dwayne Gish, participaram do debate como criacionistas. No final, alguém da plateia anotou, senhoras e senhores, esta noite temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Stanley Miller. E Gish havia explicado por que o experimento de Miller não produzira vida a partir de não-vida. E foi perguntado a Miller, o senhor gostaria de responder ao que o Dr. Gish disse sobre seu experimento para a evolução química? E o Dr. Miller disse, não. Há décadas ele não acreditava nisso. Ele conhece os mesmos problemas. Eu diria o seguinte, qualquer teoria sobre a origem da vida na Terra ou em qualquer outro planeta, pelo que se sabe, é um conto de fadas. A evolução ensina que a energia em forma de relâmpago ou calor adicionada à matéria pode ocasionalmente criar uma vida nova. No entanto, toda a indústria alimentícia repousa no fato de que isso jamais acontecerá. Se examinarmos um vidro de creme de amendoim, ele contém matéria e foi exposto à luz e ao calor. Mas nunca encontraremos vida nova em seu interior, a menos que uma vida do exterior o contamine. Se a teoria da evolução fosse viável, então eu deveria, ocasionalmente, submetendo isto à energia, obter uma nova vida. Agora, se formos ao mercado e eu abrir este vidro de creme de amendoim, talvez nem sempre, mas em algumas ocasiões, poderei encontrar uma nova vida em seu interior. Então, quando abrimos o vidro de creme de amendoim e olhamos lá dentro, não há vida nova. E vocês não ficam contentes? Porque vocês podem até achar graça, mas espero que não se esqueçam disto, porque você e eu conduzimos coletivamente mais de 1 bilhão de experimentos a cada ano. E temos feito isso virtualmente há 100 anos. Sem jamais encontrarmos uma nova vida. Na verdade, a indústria alimentícia do mundo depende
do fato de não haver evolução. O caso da evolução química apenas enfraquece quando consideramos que longas cadeias de aminoácidos, todas exatamente na posição correta, são requeridas para formar as proteínas da vida. Pior ainda, os aminoácidos não se juntam naturalmente para formar proteínas. Ao contrário, tendem a separar-se. As proteínas podem ter 2 ou 3 mil aminoácidos, um longo complexo de substâncias químicas, e são como